que é teologia pastoral? O que vamos fazer aqui nesta semana? O que nós vamos estudar nessa semana? O que é isso? Teologia pastoral. Então você tem aí uma definição, eu vou ler aqui junto com vocês. Vejam o que diz aí. Teologia pastoral é um ramo da teologia aplicada. Teologia aplicada, teologia prática. É a teologia aplicada à vida. É a teologia aplicada aos aspectos vivenciais do cristão, da experiência cristã. Então veja, a teologia pastoral é um ramo da teologia aplicada que estuda os princípios doutrinários cristãos, é teologia. Estuda princípios doutrinários cristãos, ninguém escapa disso. Nós não vamos construir uma prática pastoral a partir das tradições. Nós não vamos construir uma prática pastoral a partir meramente dos costumes ou das nossas intuições. Não. Nós queremos ver como a doutrina cristã se comporta no exercício do ministério pastoral. E, na sequência aí, as doutrinas cristãs, os aspectos doutrinários, os princípios doutrinários cristãos, na forma como impactam, definem e limitam as ações do pastor. Ou seja, as realidades doutrinárias vão colocar uma cerca no ministério pastoral, vão colocar limites, vão dizer, pastor, você pode fazer isso, isso você não pode fazer. Olha, essa doutrina fará com que você caminhe nessa direção e não naquela. O ministério, o seu ministério pastoral não deve ser realizado com base nos seus insights pessoais, nas suas preferências pessoais. Não pode ser realizado as decisões que você toma, os rumos que você dá à sua igreja, os conselhos que você administra lá aos membros da igreja, as práticas que você adota enquanto exerce seu ministério, isso não pode ser com base naquilo que dá na telha. Eu acho, eu penso assim, eu prefiro assim, não. Isso não é o exercício do ministério pastoral bíblico. Isso é o que acontece aí fora. Pessoas que acordam cedo, pegam uma Bíblia na mão e saem gritando que são pastores, seguindo seus insights, as suas intuições, suas preferências. Isso não nos interessa. Nós somos homens de Deus, nós somos servos do Senhor e queremos fazer a sua vontade, e a sua vontade foi registrada nas páginas da Sagrada Escritura. Então as nossas decisões vão ser decisões decorrentes da sã doutrina. É isso que interessa para nós, é isso que nós vamos estudar. E aí o texto prossegue. Impactam, definem e limitam as ações do pastor no exercício do ministério eclesiástico. Importante também na sequência, a teologia pastoral também analisa e expõe, é claro, o que a Bíblia diz sobre as capacitações e requisitos morais e espirituais que o ministro de Cristo deve exibir. Esse é um aspecto da teologia pastoral crucial hoje em dia. Para ser pastor não basta a pessoa desejar ser. Não basta isso. Não basta a pessoa dizer, olha, eu tenho vontade, olha, todos os empregos que eu entro dão errado, então acho que Deus está me chamando. Ou seja, a evidência de que eu devo ser pastor é o meu fracasso. O fato de eu ser incompetente é uma prova de que Deus está me chamando. Essas coisas todas que ouvimos por aí, tudo isso deve ser rejeitado de pronto, desde já.
A teologia pastoral, o aspecto da teologia que estuda isso, mostra as capacitações que um pastor deve ter. O pastor deve ter certas capacitações, por exemplo, ele tem que ser apto para ensinar. Ele não pode ser pastor. Isso envolve capacitações especiais. Ele tem que ser. É uma exigência escriturística. É uma exigência bíblica. Ele tem que ser apto para ensinar. Ele tem que ser capaz de transmitir a verdade bíblica, de tal maneira que essa verdade se aloje no coração das pessoas. Ele não pode ser alguém que não consegue comunicar a verdade aos homens, ou que não tenha conhecimento suficiente para transmitir a verdade aos homens. Ele tem que ter certas capacitações, e esta é uma delas, fundamental, até porque o pastor, a rigor, ele vai gastar muito do seu tempo na prática do ensino, e se ele não for apto para ensinar, o seu ministério será um fracasso, e o seu rebanho vai morrer de fome.